alegria, paz, amor. Nota a palavra paz. Vamos falar muito sobre paz. E vamos tentar entender o que aquela palavra quer dizer. Mas hoje talvez vamos falar mais paz na família para terminar emocionalmente com coisas que tiram a paz e emocionalmente as ideias que dão a paz. Doutora Núbia, nossa socióloga, nossa grande amiga, só observando você, a gente sente paz, porque você é uma paz. Mas vamos ver como você e a sua convidada conversam sobre paz. Sobre como nós conversamos sobre a paz. Eu também, Claro. mas eu quero ouvir. Então, nossos queridos telespectadores, sempre honrados com a sua assistência e nos acompanhando tantos anos a fio, já estamos há muitos e muitos anos aqui nesse lugar, não é? E hoje a nossa convidada especial, nossa entrevistada, é Maria Salete de Assis Silva, que vai falar sobre a oficina de emoções. Atualmente eu ando lendo muito sobre emoções. Eu tive contato com Augusto Cury, que é um grande psiquiatra brasileiro e que com 20 milhões de livros tem escrito muito sobre emoção, sendo a emoção essencial para a pessoa ser feliz. Quem não tem controle emocional não pode ser feliz, no dizer dele. E muitos que buscam a felicidade nem sabem que a felicidade se encontra através do controle, ou de outro adjetivo melhor, verbo melhor do que controlar as emoções. Mas a convidada de hoje é a nossa Maria Salete, que vai falar como que ela começou essa oficina de emoções. Muito útil, né? Muito importante, muito prática, muito necessária. Bem-vinda, Maria Salete. Obrigada, menina. Muito bem-vinda. Então, E tem a palavra, pode começar a explicar qual é a sua oficina. E eu gosto das perguntas de um repórter. Como, quando, onde, por quê, por quem e para que começou? Então, essa coisa, né, emoção. Emoção vem do latim, emovere, que significa movimentação, né? Emoção, às vezes, a gente sente, mas não sabe nem o que é, né? E às vezes a pessoa diz assim, eu estou sentindo uma coisa ruim, e a gente pergunta, o que é? Ela diz, não sei, uma coisa. Então, essa coisa é emoção, né? A emoção é visceral, ela vem das entranhas. E não só o ser humano sente emoções, mas os animais também, principalmente os mamíferos, sentem emoções. Basicamente, são 5 as emoções: amor, raiva, alegria, tristeza e medo, né? São naturais e tem gente que pensa que são negativas. São naturais, inclusive a raiva. São naturais, inclusive a raiva, que serve na medida certa, no momento certo, até mesmo para preservar a nossa vida, não é? Lembrei do verbo, treinar a emoção. Treinar, controlar. É isso mesmo. Então, Oficina de Emoções é isso. É um projeto da Associação Casa de Maria, Embaixadora da Paz, a instituição que, pela graça de Deus, eu sou fundadora. Agora, em agosto, dia 5 de agosto, que vem, a Casa de Maria fará 20 anos. Associação Casa de Maria, Embaixadora da Paz. E o maior projeto da Casa de Maria é o projeto Oficina de Emoções. Então, o que é o projeto Oficina de Emoções? Trata-se de grupos de apoio emocional. Reuniões abertas, gratuitas, uma vez por semana, de mais ou menos 1 hora até 2 horas de duração, dependendo da realidade do público, né? Onde, aos poucos, a pessoa ela vai fazendo esse resgate desta paz interior, desta essência genuína, né, que às vezes a gente se afasta. Como vocês trabalham? Então, a metodologia é muito simples. É uma metodologia onde nós usamos histórias. Então, cada grupo Oficina de Emoções, ele aborda uma história.
E ele tem princípio, meio e fim. Essas histórias você que criou? A maior parte das histórias são da minha autoria. Eu tenho vários livros só sobre histórias, né? E essas histórias também, não só eu crio, às vezes são histórias também de popular. Universais. Né? Universais. O Grupo Oficina de Emoções, ele tem etapas. Então, a primeira etapa é a etapa do acolhimento. A pessoa chega, ela é acolhida, ela é abraçada, né? Ela se sente bem no local. A segunda etapa é a etapa da descontração. Então, a gente faz uma brincadeira, faz uma descontração para que a pessoa, ela baixe a guarda, digamos assim, no sentido de perder a vergonha, né? a timidez, fica mais relaxada. Então, a gente faz um processo de descontração, muito prático, de 5 minutos. Depois, então, a coordenadora ou o coordenador do grupo apresenta o que é o projeto Oficina de Emoções, fala o objetivo daquele dia, o tema daquele dia e conta uma historinha. A partir dali, é colocada uma pergunta onde o grande grupo se divide em pequenos grupinhos. E aqueles grupinhos vão partilhar o que aquela pergunta, o que aquela história tem a ver com a minha história. Pode exemplificar uma temática? Um exemplo, um tema? Sim. Por exemplo, não queira mudar o outro, né? Mude você, não espere. Ou assim, um outro tema. Ninguém adivinha pensamento. Pronto, um tema. Ninguém adivinha pensamento, né? Aí a história de ninguém adivinha pensamento um dia uma moça, ela acordou no dia do seu aniversário e pensou, nossa, hoje é meu aniversário, meu marido, meus filhos certamente vão me fazer uma surpresa, né? Vão me dar um presente, vão se lembrar que hoje é meu aniversário, vão fazer um bolo, comprar um bolo. Só que de manhã cedo, marido e os filhos, né, para a escola, para o trabalho, ninguém falou nada. E ela pensou, eles estão me enganando, né? Eu acho que a surpresa vai vir à noite. À noite, o marido chegou, aliás, o marido nem chegou, o marido telefonou dizendo, olha, eu vou ter uma reunião no trabalho, né? E chegou muito tarde. E nem filho, nem marido, nem ninguém se lembrou do aniversário dela. E ela foi dormir muito, mas muito chateada. E aí ela ficou pensando, nossa, se eu tivesse um outro tipo de postura, se de manhã cedo, em vez de eu ficar calada, eu telefonasse para meus amigos e falasse, à noite, venham aqui para comer um bolo comigo. Se de manhã cedo eu lembrasse a meu marido, olha, hoje é meu aniversário, meus filhos, hoje é meu aniversário, né? Certamente, à noite, ela teria um aniversário. Então, ela pensando dessa maneira, ela viu que ela ficou esperando que os outros adivinhassem o que ela queria. E aí, no outro ano, ela já não esperou que ninguém se lembrasse do aniversário dela. Já, no mesmo dia, começou a telefonar e a lembrar e fazer a festa. Então, são coisas bem simples, né? Bem simples, que através de uma temática, a pessoa se identifica e traz isso para a vida real. Uhum. E como você definiu emoções no começo e depois aplicou? Qual é a sua definição, outra vez, das emoções? A emoção é diferente de sentimento, Padre Haroldo. Às vezes as pessoas acham que são sinônimos, emoção e sentimento. A psicologia fala que a emoção, que o sentimento é uma equação matemática. É a soma de uma emoção mais um pensamento. Olha que interessante. Então, uma emoção, que é algo visceral, que é uma sensação nata do ser humano. Diante de um estímulo, você sente alegria, ou você sente tristeza, ou você sente medo, ou você sente raiva. Então, vem das vísceras. Você não diz, agora eu vou sentir tristeza. Naturalmente vem, não é? Mas, na hora que você sente essa emoção, automaticamente, você pensa alguma coisa. A recíproca é verdadeira. Automaticamente você pensa alguma coisa. E na hora que você pensa, andam juntos a emoção e o pensamento, a junção
a soma da emoção mais o pensamento dá algo mais complexo chamado de sentimento. Por isso que nós falamos que os animais não têm sentimentos, mas têm emoções, porque eles não têm a capacidade de pensar. Se bem eu que amo os animais, não sei não, viu? Acho que meus bichinhos têm. Então a emoção, ela é visceral, ela vem das entranhas. Ela é bem assim, aquilo que a gente nem está pensando no momento, de repente vem. Você não invoca emoção, mas ela anda paralela com o pensamento. Quer mudar o sentimento? Mude o pensamento. Talvez agora um telespectador esteja nos escutando com sentimentos negativos, sentimentos em relação a outras pessoas, sentimento em relação ao passado, mágoa, ressentimento. E eu falo para essa pessoa, você quer mudar o seu sentimento? Mude o pensamento. Porque dentro do sentimento tem um pensamento. O núcleo. O núcleo do sentimento é um pensamento. Então, se você muda a sua forma de pensar, automaticamente você muda a sua forma de sentir. Foi isso que aconteceu na minha vida, foi isso que aconteceu em relação ao meu marido, né? Eu passei a mudar o meu pensamento sobre ele, sobre aquilo que ele fazia, aquilo que ele falava. Quais são as pessoas que negam o seu trabalho ou não acreditam no seu trabalho? Como? Quais são as pessoas que negam o seu trabalho ou não acreditam no seu trabalho? Eu nunca tive essa experiência. Eu acho que... Estou fazendo um desafio. É um desafio, provocando. sim. Eu acho que até o presente momento eu tive uma abertura muito grande das pessoas, né? Uma aceitação. Uma aceitação muito grande. Inclusive, atualmente, o projeto Oficina de Emoções, ele se encontra até mesmo implantado em UBSs, que são unidades básicas de saúde, são os postos de saúde, né? Então, a gente vê assim uma abertura, um chamado, um pedido para que seja implantado um grupo Oficina de Emoções numa escola, numa associação. Você disse que ele é gratuito, não é? Ele é totalmente gratuito, mas é necessário prudência, não é? Porque o grande desafio é manter a qualidade do projeto Oficina de Emoções. Esse método ele é patenteado, ele é registrado em marcas e patentes, não é? E nós temos assim, um cuidado pelo zelo de aonde tem um grupo Oficina de Emoções, está dentro do mesmo padrão. Então, o responsável de uma instituição, o padre, o diretor da escola, o presidente da associação, né, o gestor da unidade básica de saúde da instituição, entra em contato com a nossa associação e faz um pedido por escrito ou por e-mail e apresenta algumas pessoas da instituição para serem preparadas pela nossa instituição para que essas pessoas possam viabilizar isso lá. Tá bom. Obrigado. E vamos ver mais em poucos segundos. Mote-se confortavelmente, feche os olhos, põe as mãos sobre os joelhos e as palmas voltadas para baixo, os pés apoiados no chão e fique tranquilo. Respire profundamente ao exalar, relaxe. Respire outra vez profundamente ao exalar, relaxe mais. Respire mais uma vez profundamente, ao exalar, relaxe mais ainda, devagar. Vá se desligando de ruídos e vozes exteriores e preste atenção somente à minha voz. Mantenha estado de relaxamento profundo, porém consciente. Tome posse de si mesmo e fique em paz. Vamos meditar um pouco sobre as emoções. Existem tantas doenças emocionais, tantos desequilíbrios. E tantas pessoas buscando a felicidade sem saber que na base delas está o treinamento das emoções. Tantos procuram a felicidade, pobres e ricos.
cultos e incultos, inteligentes ou ignorantes. Junto com a felicidade, próxima à felicidade, está o amor, a compaixão, a paz, a harmonia. E daí a importância de tratar bem as emoções, que afetam todas essas coisas e por elas são afetadas. Como trabalhar suas emoções? Quantos profissionais procuram esse controle e não conseguem? Felicidade, emoção, qualidade de vida estão todas juntas. Dentro de poucos instantes, eu vou pedir para você abrir os olhos, pedindo antes a Maria, a mestra da oração, que nos ajude a aprender mais sobre algo tão importante em nossa vida, a base da felicidade. Eu vou contar de 1 a 5 e pedir que você abra os olhos. 1, 2, saindo pouco a pouco. 3, 4, 5, olhos abertos, prestando bem atenção no que vai ser falado. Bom dia. Bom dia, Maria Salete. Bem-vinda, não falei no primeiro suficientemente. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. E se o que você puder esclarecer mais agora sobre essa oficina, será muito útil para todos nós. Eu gostaria de falar assim, que as pessoas, elas não devem ficar com vergonha daquilo que elas sentem, mas sim daquilo que elas consentem. Porque uma coisa é sentir e outra é permitir realizar aquilo que sente. Sentir é humano. Às vezes é uma coisa que você traz até através de uma memória genética, né, das histórias aí dentro de você, de seus antepassados. Na Igreja Católica existem os 7 pecados capitais. Na nossa igreja, eu também sou católica, sou missionária. E na nossa Casa de Maria, nós desenvolvemos o terço do equilíbrio. Eu gostaria até de dar o tercinho do equilíbrio para você e para o Padre Haroldo. Da cor que eu gosto, que é discreta para rezar na rua. Obrigada. Esse terço do equilíbrio, ele é um tercinho terapêutico. Ele faz exatamente essa consciência que você está dizendo que é tão importante da pessoa aprender a saber o que ela sente, dar nome ao que ela sente e lidar com isso. Então esse tercinho, ele aborda os 7 pecados capitais, que nesse caso são as 7 tendências naturais do ser humano, que mal compreendida e mal administrada, em seu extremo, pode se transformar num pecado capital. Né? Então esse tercinho ele foi revisado pelo bispo auxiliar, Dom Tarcísio, aqui de São Paulo, né? E eu estou dando de presente para vocês. Muito obrigada. E por que essa Nossa Senhora do Equilíbrio? Onde vocês buscaram essa devoção? Então, convém falar que esse título Nossa Senhora do Equilíbrio é um título reconhecido oficialmente pela Igreja Católica, pelo Papa Paulo VI, né? E ele nasceu de uma época em que, na Abadia de Fratocchi, em Roma, na região rural de Roma, ali tinha um monge que tinha muita dificuldade com atenção e concentração. E ele tinha até algumas perturbações, alguns pensamentos ruins, mas
a atenção e a concentração era difícil de ter. E ele pensava como é importante o equilíbrio. Um dia ele estava arrumando uma velha biblioteca e no meio, e ele estava muito perturbado. Nesse dia estava muito perturbado, arrumando a biblioteca, muito perturbado. São beneditinos, então oração e trabalho, né? E vinha a palavra muito forte, equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. E ele perturbado. E nesse momento, ele limpando os livros, no meio dos livros, cai uma tábua de madeira com uma placa de metal com essa imagem original que ele deu o nome da Mãe do Equilíbrio. Sim. E podemos continuar sobre isto na semana que vem, porque o tempo acabou. Obrigado, obrigado. Vocês são fantásticos. Reze por nós. Saiba que nós rezamos para você.